Buenos días a todos. Entonces, página 37, esta parte gramatical, donde vamos a observar los usos de los pretéritos indefinido y también perfecto del indicativo. Yo no sé si ya han visto eso antes, porque como hubo un cambio de material, no estoy seguro si eso es nuevo o no, pero voy a imaginar que nunca han trabajado eso y les explicaré cómo funciona cada uno de los pretéritos. Cada uno de los dos que están ahí, ¿vale? No vamos a comentar los demás pretéritos porque el libro no menciona. Entonces, primero dice, observa la imagen y luego lee el texto. Ahí está el perro que piensa. Ayer me llevaron al parque. Hoy he jugado todo el día en casa porque nadie me ha sacado de paseo. Como pueden observar, hay dos tipos de pretéritos ahí. Hay uno que es el indefinido, llevaron, y hay otro que es el perfecto, he jugado y ha sacado. ¿Cómo sé que uno es indefinido y el otro es perfecto? Es que el pretérito perfecto necesita el uso del verbo haber antes. Entonces, para que yo forme el pretérito perfecto, es necesario el verbo haber en presente más el participio del verbo deseado. ¿Consiguen mirar ahí al chat? Sí. Sí, vale. Entonces, cuando tengo que conjugar el verbo en el pretérito perfecto, necesito conjugar el verbo haber, has, ha, hemos, habéis, han, y enseguida poner el participio del verbo deseado. Por ejemplo, cuando el perro dice, hoy he jugado todo el día, ¿cuál es el verbo que nos interesa ahí? Hoy he jugado todo el día. ¿Cuál es el verbo que nos interesa en esta frase? Ei, verbo ser, No, porque el verbo haber, ¿dónde está el e? haber. El verbo haber, él es siempre necesario. Porque como está escrito aquí en el chat, el verbo haber en presente se usa seguido del participio del verbo deseado. Y entonces, esta es mi pregunta. ¿Cuál es el verbo deseado en esta frase? Hoy he jugado todo el día. O que eu fiz o Jugado. dia inteiro? Jugado. Jugado. Perfecto. Entonces, el verbo jugar es el verbo que nos interesa. Entonces, jugado y jugado. Tenemos ahí el verbo haber en presente y yo y jugado, que es el participio del verbo deseado. Enseguida dice, nadie me ha sacado de paseo. ¿Cuál es el verbo deseado ahí? ¿Qué verbo nos interesa cuando la persona dice, ninguém me levou para passear? Levou Y en español, en este caso, sacado. perfecto, sacar. Eso es. Muy bien. Entonces, más abajo hay el uso, el marcador temporal y el ejemplo. Pretérito indefinido. Uso. Acciones pasadas sucedidas en periodos de tiempo ya terminados y que no establecen relación con el presente. Los marcadores temporales más comunes son ayer, anteayer, anoche, el lunes pasado, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado. Y ahí están los ejemplos. La semana pasada llevé mi gato al veterinario. En enero adoptamos a 2 perritos de la calle. Ya, el pretérito perfecto tiene dos usos. Pueden ser acciones pasadas sucedidas en periodos de tiempo no terminados o acciones pasadas al hacerse un balance de ellas o de sus consecuencias, estableciendo relación con el presente. Los marcadores temporales son hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, esta semana, este mes, este año, ya, aún no, todavía no, siempre, nunca, alguna vez, varias veces, muchas veces. Y ahí los ejemplos. Este año mi perro ha tenido garrapatas. Esta tarde el veterinario ha estado en la hacienda para examinar a los caballos. Nuestras mascotas ya han sido vacunadas. Claro. He adoptado animales de la calle.
Nunca he comprado ninguno. Um parênteses para o português. Em português, a gente tem só uma maneira. Por exemplo, aí no exemplo ele diz jugué e he jugado, que em português seria brincar. Em português, a gente só tem uma maneira possível de falar no passado, que é falar brinquei. Em espanhol, esse brinquei pode ser dito de duas maneiras. Eu posso falar jugué ou posso falar he jugado. Como é que eu vou saber que pretérito eu devo usar? Para usar o pretérito perfeito, tem que aparecer as seguintes expressões. Hoje, já, sempre, nunca. Este, alguma coisa. Este mês, este ano. E esta manhã, esta noite, esta semana. Então, sempre que tiver uma dessas estruturas, hoje, já, sempre, nunca, este, esta, vai me obrigar a usar o pretérito perfeito. Que pretérito perfeito é esse? O pretérito perfeito do espanhol, que se faz de maneira composta, que se faz colocando o verbo haber, acrescentando do outro verbo no particípio. Se não aparecem essas expressões, vocês vão usar o pretérito indefinido, que seria o pretérito perfeito do português. E é aí que começa a confusão. Porque a gente tem pretérito indefinido em espanhol, pretérito perfeito em português, que não é a mesma coisa que o pretérito perfeito do espanhol. Então, diferente do que o livro mostra, que traz marcadores para os dois pretéritos, esqueça quais são os marcadores do pretérito indefinido. Guarde sempre os marcadores do pretérito perfeito, porque são esses que a gente vai fazer com que ele apareça no pretérito perfeito. Se não houver esses 6 marcadores, aí usaremos sempre pretérito indefinido. En la página 37 hay una observación. Dice, en España en general se respeta esta diferencia de uso entre los dos tiempos verbales. Sin embargo, en Latinoamérica predomina el pretérito indefinido, aún con los marcadores temporales referidos a períodos de tiempo não determinados. O que isso quer dizer? É que no espanhol da América, a língua é viva, como também no português do Brasil a gente já comete alguns erros. No espanhol da América, tem sido uma prática usar sempre o pretérito indefinido para qualquer situação. Porém, relembro a vocês, ser uma prática não significa ser certo. Vamos explicar melhor. Quando uma pessoa fala em português, hoje a gente vamos brincar muito, você entende o que ela está dizendo? Sim. Sim, mas você sabe que a gente vamos não está correto. Então, mal comparando, o que acontece aqui? A pessoa falaria, siempre comí mucho. Você entendeu o que ela quis dizer, verdade? Uhum. Sim. Só que, como tem aí o siempre, isso me obrigaria a falar siempre he comido mucho. Então, cuidado com a diferença entre saber o que é certo de estar certo. Até aqui, dúvidas? Então, olhando para o chat... Oi, Fábio. Onde a gente pode marcar o marca-texto no livro, se precisar, que é importante? Eu acho que é importante você marcar, no marca-texto, esses marcadores temporais do pretérito perfeito. Esses marcadores que aparecem aí é o que vai te obrigar a usar o pretérito perfeito. Se não for eles, você vai usar sempre o outro pretérito. Isso que é o que interessa nessa diferença. Então, eu tenho hoje, já, sempre, nunca, este, esta, vou usar o pretérito perfeito. Não tem nenhum desses 6, vou usar o indefinido. E não tem mais não, professor? Tipo, hoje, esta, não... Não, só são só esses esses? 6. Tá? Já está difícil de entender com 6, imagina se fosse mais. Então, vamos lá para a página 38. Escribe a opção que completa adecuadamente las frases teniendo en cuenta el uso de los pretéritos indefinido y perfecto. A frase é: el viernes pasado al zoológico com a professora de ciências. Eles foram, tá aí, ó. Eles foram na sexta-feira passada. El viernes passado é alguma daquelas 6 estruturas? É pretérito indefinido.
Como não é nenhuma daquelas 6, é o pretérito indefinido. Então a resposta está fácil, porque só tem uma opção com pretérito indefinido. Qual é a Fuimos. resposta? Fuimos? Perfeito, fuimos. Ah, tinha mais certo. Muito bem. Quem não entendeu por que a resposta é fuimos? Vamos em frente. Esta noche, mis amigos y yo, una película con palomas mensajeras, leones valientes y grillos cantantes. Esta noche é uma daquelas 6 expressões? Sim, sim. Sim, né? Tem o esta aí. Então, a gente tem agora 2 possibilidades para responder. Hemos visto ou ha visto. Quem viu o filme? Yo y mis amigos. Meus amigos e eu. Se são meus amigos e eu, quem são essas pessoas? Hemos visto? Quem são essas pessoas? Quando eu Nós? falo meus amigos e eu, quem são essas pessoas? Eles? Nós. Nós. Perfeito. Se somos nós, olhando lá na página 37, o nós concorda com hemos ou concorda com a? Hemos. Hemos. Então, a resposta correta é a segunda opção, hemos visto. Quem não entendeu? Vamos em frente. El número de animales amenazados de extinción en los últimos años. Aí nós temos um erro do material. Pelas opções de resposta, deveria ser acrescido. Mas a expressão em los últimos años não me permite usar esse tipo de estrutura verbal. Por quê? Porque para eu usar tem que ser uma daquelas 6 que a gente já viu. Hoy, ya, siempre, nunca, este e esta. Se fosse en estos años, aí seria acrescido. Então, aí a resposta certa tem que ser o número de animais amenazados de extinção cresceu em los últimos años. Cresceu. Vou escrever aqui no chat para você poder botar aí qual é o certo. Cresceu. Conseguem ver? Uhum. Sim. Então, nessa aí não tinha uma expressão de tempo que me permita usar o pretérito perfeito como o material apresentou. Letra D. Ayer un nuevo acuario para mi pez. Ayer é uma daquelas 6 expressões? Não. Não. Então já está fácil saber qual é a resposta. A resposta é Comprei. compré. Então a resposta é a terceira opção. Compré. Professor, Quem não entendeu? o que é ayer? Ontem. Ah, tá. Vocês nunca viram essas expressões temporais, não? Ah, não sei. Acho que não. Então Acho tá, que então não, eu escrevo também. aqui. E aí vocês escrevam aí no material mesmo, ou na 36, ou na 37, dentro da página, que fica melhor para você visualizar. Felipe, cuidado con la hora. Sí, perdón, profesor, discúlpeme. No pasa nada, tranquilo. ¿Has dormido mucho? ¿Es eso? Sí, me puse el despertador a las 7 y tocó, pero no me despertó. Ah, cuidado. Estamos en la página 38. Ok, Estamos analizando las diferencias que hay entre un verbo impretérito indefinido y un verbo impretérito perfecto. perfecto. Ahora lo agarro. Aquí en el chat están algunos comentarios importantes que si puedes
O si no sabes, te aconsejo que escribas en tu material. Número 3, letra E. Hoy mis padres, una colmena de abejas en el árbol al lado de nuestra casa. Hoy é uma daquelas 6 expressões? Sim. Se é, a gente então tem 2 opções para responder, ou a primeira ou a segunda. Quem que encontrou uma colmeia de abelhas? Meus padres. Meus pais. Meus pais quem são? Eles. Eles. Se são eles, o certo é an ou é e? An. An. Então a resposta aí é a primeira. Então, recordando aí as respostas. A. Fuimos. B. Hemos visto. C. Não havia. D. Compré. E. Han encontrado. Número 4. Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis en pretérito indefinido o perfecto. Esta semana, una ONG que cuida de animales abandonados. Visitar nosotros. Esta semana é uma daquelas expressões? Sim. Sim. Então será esta semana. Quem que encontrou? Aonde? Nosotros. Nosotros. Então, hemos. E aí, visitar no particípio, como é que fica? Visitado. Perfeito. Então, Profesor, ¿en qué 4A, página están? hemos visitado. Dime, Felipe. ¿En qué página están? Perdón. 38, número 4, letra A. Hemos visitado. Quem não entendeu por que é essa resposta? Letra B. El oso polar y el hipopótamo en 2006 a la lista de especies en peligro de extinción. Entraron. Aí, nessa frase, tem alguma expressão de tempo daquelas 6? No. Não. Então, como bem disse Felipe, a resposta correta, entraram. Vocês querem que eu escreva as respostas ou não há necessidade? No precisa. C. En 2011, en Perú, y muchas fotos con llamas. 2011 é um ano, é uma data. Com data, tem que se usar o pretérito perfeito? Sí. Sim. Naquelas expressões que nós vimos do pretérito perfeito, havia alguma indicação de data? No. Não, né? Então não precisa. Então vai ser o indefinido. Em 2011, yo Estive. eu acho que o material imagina que vocês já viram isso antes. Estar é um verbo irregular. Então, certo, Antônio, seria estuve. Sí, estuve. Aí está. Pero casi, casi. En 2011 estuve en Perú y E eu botei. E eu saquei. saqué. Caraca, tá brabo no espanhol. Saqué muitas fotos com llamas. Eu acho que para vocês é um momento muito complicado, porque vocês vinham com um material e agora passaram para esse. Então, vocês estão com o material número 3, sem saber o que havia no 1 e no 2. Então, aí complica muito. D. El año pasado mi tía Adoptó. adoptar um gato em la feira de adopção. Pergunto a vocês, el año pasado faz parte daquelas 6 expressões? No. 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 Então, será o uso do pretérito indefinido. A resposta certa será Adoptou. adoptó. Bien. Última. Siempre a mis mascotas com carinho. Sempre é uma daquelas expressões? Sí. Sim, sim. Lembrem-se. Hoy, ya, siempre, nunca, este e esta. Então, sempre. Se sou eu, como é que vai ficar o pretérito com o verbo haver? No, cuidar.
Não, mas primeiro eu tenho que colocar o verbo haver, senão não vou formar o pretérito. Yo he cuidado. Primeira pessoa, eu sempre e agora sim, cuidado. Então, sempre he cuidado a minhas mascotas com carinho. Por que é e? Porque a gente viu lá na página anterior que quando é yo, se usa e. Dá para não falar re aí, parecendo inglês. 5. Completa a biografia de Esopo, un fabulista griego muy famoso por sus narrativas con animales, conjugando los verbos em pretérito indefinido. Então, agora é tudo indefinido. Esopo, ser indefinido. Fue Fue um fabulista que vivió. vivió en la antigua Grecia. En sus relatos, el escritor Retrató. Yo no fui a- retrató la debilidad humana utilizando animales como protagonistas de sus historias. Algunas fuentes dicen que, de novo, Viviste. Vivió. vivió en el siglo VI a.C. y que, de novo, Que fue. un esclavo. Sus fábulas Fue. fueron recopiladas y adaptadas por muchos autores. Professor, você disse que por volta de 8h55 era para te avisar para fazer a chamada. Eu te agradeço. Vou fazer agora, tá? Caraca, nem lembrar. Tá. Deixa eu abrir aqui a planilha de vocês para a gente poder fazer isso. A página 39, quem não fez, faça aí durante a semana para a gente comentar sobre ela sexta-feira que vem. Os blocos já estão com as notas lançadas e quem tinha o e-mail correto já até recebeu. Então, eu peço a vocês aí bastante cuidado, porque pode ser que alguém não receba porque colocou o e-mail de maneira equivocada. Bom, pelo que eu entendo aqui dos nomes, estão presentes o Antônio, a Clara, a Iris, Sim. o Luiz Felipe, o Lucas, o Mauro, o Jorge, a Sofia, o Vicente e o Felipe. É isso? Esqueci de alguém? Não. Dúvidas? Não. Lembrando que eu tenho que divulgar a vocês ainda a nota do trabalho avaliado que vocês fizeram com aqueles origamis. Isso eu vou deixar para depois, para a gente não confundir de forma alguma com a nota que a gente tinha do bloco. 40 e 41 também vou comentar semana que vem. Então, tem uma tarefa para casa, que é, na teoria, o que vocês já fazem sempre, que agora não pode mais sair de casa. Então, que é na semana que vem, eu vou apenas corrigir e tirar dúvidas se houver das páginas 39, 40 e 41. Mas, pero, página 39 eu tenho que responder? A 39, o que você pode fazer é... O número 1 tinha que ser com um colega, vai ficar difícil fazer. Então, você pode responder de acordo com a sua própria opinião, tá? Tá. Ok. Abraços, bom fim de semana. Nos vemos el viernes. Dale, profesor, nos vemos. Tchau. Perdón por la hora. Nada, Tchau, professor. Tchau, tchau.